O primeiro ponto que você precisa analisar a fundação e a estrutura desta casa. Sim, é muito importante você entender como que é a fundação desta casa. Muitas vezes você tem aí um conhecimento de alguém que viu esta casa sendo construída, que soube como ela foi feita. Isso já ajuda muito se a pessoa conseguir te informar qual foi a fundação. A fundação é a sapata e se teve brocas, você precisa analisar isto. Um outro ponto que você precisa analisar ainda dentro deste ponto de estrutura e fundação é a existência de pilares, a existência de colunas, porque uma casa que não tem colunas ou que tem colunas muito espaçadas, é preciso que você considere isso na hora de pensar em construir em cima. Na hora que você vai fazer esta análise de fundação e análise de estrutura, é importante você observar se esta parede já tem algumas trincas, se já tem alguma rachadura. Porque se você tem uma casa que você quer construir em cima desta casa, e esta casa já tem algumas trincas na parede, já tem algumas fissuras aí na parede, isso já é um indício, já é um sinal de que algo está errado naquela fundação. Às vezes a casa está se movimentando e a fundação e a estrutura não são suficientes para segurar, para manter estável esta construção, esta casa. Então, neste caso, sim, é preciso você fazer uma nova estrutura, fazer uma fundação e fazer uma estrutura para fazer a sua casa em cima desta que já existe. E é aqui que nós passamos para o segundo ponto, que é um reforço adicional. Você vai fazer uma construção sobre uma construção já existente. Você analisou ali a sua fundação, analisou a sua estrutura, analisou os pontos importantes aí da sua construção e viu que tem até algumas trincas e algumas fissuras nesta casa. Então você precisa fazer um reforço adicional. E o que é importante neste reforço adicional? Muitas pessoas não vão querer fazer ali uma coluna exposta dentro de casa, né? Uma coluna encostada na parede. Então ela vai ter que cortar a parede e fazer ali uma estrutura, fazer uma coluna nesta casa. E toda coluna que você fizer, seja desconsiderando a construção anterior e fazendo uma coluna nova, um pilar novo, você precisa obrigatoriamente colocar uma sapata. Porque eu não canso de falar em todos os vídeos que o sistema mais comum de você compreender, a forma mais comum de você entender como funciona uma construção, é o que eu vou falar, que eu sempre falo em todos os vídeos. Você precisa entender a sua construção como um todo. A estrutura que é composta pelos pilares, vigas e lajes vão descarregar todas as cargas desta casa na fundação, que são as sapatas e as vigas baldrames, e este conjunto de fundação, baldrames e sapatas vão descarregar essas cargas no solo. Daí a importância do solo na hora de você levar em conta esta construção que você está fazendo um reforço. É preciso você levar em conta isto, é preciso você considerar. Então as vigas recebem as cargas da laje, a laje descarrega a carga na viga, a viga descarrega a carga lá no pilar, o pilar descarrega a carga lá na fundação, lá na estrutura de fundação, que são compostos por sapatas ou blocos de fundação e broca. Isso é muito importante. Então, quando você vai fazer um reforço em uma casa, se você colocou um pilar ou se você colocou uma coluna, como é comumente conhecido, obrigatoriamente você precisa colocar uma sapata ali embaixo. Dependendo aí da análise do solo, das condições da terra, né, do solo que você está fazendo este reforço, muitas vezes uma só sapata aí de 80 centímetros será o suficiente. Porém, você tem que analisar quando já tem trincas, quando já tem fissuras, o porquê ocorrem estas fissuras e estas trincas. Muitas vezes porque o solo ali na parte de baixo não é um solo resistente, principalmente quando essas trincas estão lá embaixo, perto da fundação. Então é importante você também fazer uma análise de solo. Eu gosto sempre de estar lembrando, os vídeos aqui são vídeos para você entender como funciona a sua construção. Eu não me responsabilizo
por você fazer a sua construção de acordo com o vídeo que aqui está. Por quê? Porque para eu falar para você construir de tal forma, eu preciso entender a sua construção e eu preciso emitir aí um documento de responsabilidade técnica, que é a RRT. Como eu não estou emitindo este documento, eu estou trazendo vídeos aqui para você entender a sua construção, mas eu não me responsabilizo pela sua obra. Quando você faz este reforço, é importante também você verificar a existência de vigas, aquelas cintas na sua casa. Será que tem as cintas? Porque muitas vezes a pessoa faz ali uma casa, faz uma laje, mas ela faz até as colunas para receber ali a carga da laje. Faz até uma ou outra viga onde vai algumas paredes, mas não faz a cinta, não faz vigas para receber o peso dessa laje. Então, neste caso também, é preciso você fazer o escoramento desta laje, faz o escoramento total ali, pode ser com escoras de madeira, corta a parede, faz as colunas, faz vigas adicionais para receber a carga desta laje que está descarregando sobre esta viga. Ou mesmo no caso de construir em cima, pense na possibilidade de fazer esses pilares e sapatas pelo lado de fora da casa e fazer as vigas adicionais também pelo lado de fora. Assim você vai estar fazendo uma nova estrutura e uma nova fundação para a construção que vem em cima desta casa. E quando você vai analisar aí a laje desta casa existente, é muito importante você considerar alguns pontos. Que tipo de laje foi utilizada? Na maioria das vezes foi a laje H8, então tome muito cuidado com isso, porque às vezes você tem laje H8 aí com vãos de 4, 5, 6 metros. Isso é um perigo, principalmente quando é apenas laje cobertura. Muito comum quando você já tem um sobrado, a primeira laje é mais reforçada, e quando a pessoa cobriu em cima, falou assim, eu não vou construir mais aqui em cima, então uma laje H8, vão de 5 metros, eu vou deixar, ninguém vai pisar ali sobre esta laje, está suficiente, e às vezes você resolve então fazer ali uma área gourmet, fazer uma área, um espaço de lazer, um espaço para festas, ou mesmo uma construção em cima. É preciso você observar estes vãos de até 3 metros, é preciso você considerar uma laje H8 aí com alguns reforços. É possível você utilizar esta laje H8 existente. Mas se tem vãos acima de 3 metros, pense na instalação ali de vigas, dividindo este meio, dividindo esta parte da laje que está muito grande, sempre colocando pilares que vão desde lá o solo, desde a estaca, né, ou desde a sapata até o ponto que vai receber esta laje. Isso é muito importante. Um outro ponto também importante a ser observado: não faça paredes diretamente sobre a laje. Sempre que existir uma parede, embaixo dessa parede precisa obrigatoriamente ter uma viga. Esta viga precisa estar apoiada em pilares. Esses pilares têm que ir até o solo e descarregar ali na sapata ou no bloco de fundação. Fazendo assim, você vai ter a confiança que ao construir em cima da sua casa, você não terá problemas de ruptura desta construção. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre reforçar casa para construir em cima. Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.